Convido os irmãos a abrir suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 22. Deixem aberto o texto bíblico. Vocês sabiam que nomes têm significados? O meu nome, por exemplo, Fábio, significa coletor de favas. Dizem que significa aquele que é dado à prosperidade e à sorte. A minha esposa, Priscila, o nome dela significa antiga, que tem a intenção de dizer que ela é uma pessoa experiente, uma pessoa sábia. Quando nós escolhemos os nomes dos nossos filhos, nós tínhamos a intenção de saber os significados para a vida deles. E o Nicolas vem de Nicolau, o nome de conquistador, um povo conquistador, uma pessoa que é vitoriosa. E o Caio vem do latim, o Nicolas, uma palavra grega. O Caio do latim significa alegre e contente. A nossa oração como pais é que somente em Cristo, Nicolas e Caio venham ser vitoriosos e contentes. No livro de Gênesis, Deus se revelou a um personagem muito importante que é Abraão, com uma variedade de nomes. Em Gênesis 14, 17 a 22, ele é El Elyon, Deus Altíssimo, o Deus Soberano. Em Gênesis 16, de 11 a 14, ele é El Roi, o Deus que me vê, que fala sobre a onisciência de Deus. Em Gênesis 17, de 1 a 3, ele se mostra como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, que revela a sua onipotência. Eu convido vocês a abrirem o texto de Gênesis 22, que ali mostra um novo nome. Deus se revela com um novo nome a Abraão e para nós também. Assim diz o texto, a palavra do Senhor. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos: Fiquem aqui com o jumento enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: Meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: As brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos
e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso, até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. Nesta noite eu quero que todos contemplem comigo ao pé do Monte Moriá. No alto do monte foi erguido um altar. Nós não estamos reunidos em Bragança Paulista, nós não estamos nesse auditório, nós estamos perto do Monte Moriá, ao ar livre, no topo da montanha, porque ali, junto a este altar, nessa cena dramática que está acontecendo, é a cena na qual se manifesta o nome de Deus, Javé Jireh. Javé Jireh, que significa o Senhor proverá. É o nome que revela a fidelidade de Deus. Na verdade, a palavra traduzida por proverá vem do verbo da língua original que significa ver, olhar, contemplar. Isso nos ensina que Deus ele vai tomar providência para aquilo que precisamos aos seus olhos venha a ser concretizado, venha se realizar. Ele irá supervisionar tudo aquilo que precisamos diante dos seus olhos. O salmista disse: o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. E assim nós vamos ver as características de Javé Jireh, o Deus provedor. Primeira, Deus se revela como o nosso provedor por toda vida. Deus se revela como o nosso provedor por toda a vida. Passando algum tempo, Deus colocou Abraão à prova. As provas que Deus permite que seus filhos passem têm exclusivamente o propósito de aprofundarmos a nossa confiança nele. Essas provas nos impulsionam, nos lançam na sua direção. Deus está colocando Abraão à prova. Abraão aqui, neste momento, está com 115 anos de idade. Aos 75 anos, Deus o chamou para sair da cidade de Ur dos Caldeus. E ele chegou assim à terra prometida. Quase que imediatamente a sua chegada defrontou-se com uma fome terrível. E ele se vê forçado a sair da sua terra e ir para o Egito. Em meio a essa situação, Deus está colocando em prova a sua fé. Ao voltar à sua terra, ele descobre que os seus servos e os servos de Ló, eles estão brigando por causa de terra. Pouco tempo depois, exércitos se levantam contra Abraão e invadem a terra prometida, e Abraão se vê forçado a guerrear, a ser um guerreiro. Depois de muitos anos, Deus ainda não tinha dado o filho prometido, e ele fracassara no teste de depender de Deus, tendo relações com Agar, a sua serva. Aos 99 anos, Deus aparece para ele novamente e mais uma vez o colocou à prova e esticou a sua fé e disse a Abraão: Ismael não é o teu herdeiro prometido. Você tem que acreditar em mim, que darei um filho por meio da sua esposa idosa. Vemos assim que ao longo de sua vida, Deus continuou nesse processo de esticar e de desenvolver a fé de Abraão. Depois de todas essas experiências de desenvolvimento de fé, ele chega a ver Deus como aquele que provê. O ponto culminante de desenvolvimento na fé é o seguinte: Deus buscava apenas o melhor para ele.
Deus apenas busca o que é melhor para nós. Essa é a lição que Deus tem para nós nesta noite, para mim e para você. Que Ele só busca o que é bom e o que é melhor para nós. Ele fará provisão, Ele é fiel. Policarpo, que foi um discípulo do apóstolo João, no fim da sua vida de serviço a Jesus, ele foi preso, ele foi amarrado numa estaca e em volta juntaram lenha, e ele iria ser queimado vivo por causa da sua fé no Senhor Jesus. Então, ele foi levado ao seu altar. Foi dada a ele a oportunidade de renunciar à sua fé em Cristo. E ali, no seu altar, ele fez uma declaração da bondade de Deus. Ele disse assim: por 86 anos eu tenho servido e ele nunca me falhou. Como que posso negar o meu Senhor e Salvador? Deus é o nosso provedor por toda uma vida. Eu estou aqui hoje. Você está aqui. Muitas coisas aconteceram ao longo da nossa história. E eu posso olhar para trás e ver essa mão de Deus me conduzindo, nos conduzindo na presença dEle. E o quanto Ele proveu para que isso pudesse acontecer. Uma outra característica de Javé Jireh, o Deus provedor, é que Ele se revela provedor para aqueles que confiam nele. Nessa passagem, encontramos as marcas de uma pessoa que confia em Deus. Cedo de manhã, em outras versões. Cedo de manhã, Abraão levantou. A primeira coisa que descobrimos é que as pessoas que confiam em Deus obedecem-no prontamente. Eles têm uma obediência imediata. Pessoas não costumam levantar cedo para fazer coisas que não gostam. Concordam disso? Certa vez um pai chega sexta-feira para os seus filhos, sexta-feira à noite, e fala: olha, nós temos uma grama para cortar, nós temos o carro para lavar, nós temos muitos afazeres para cuidar do nosso lar, da nossa casa. Quem está disposto a ajudar? E todos levantaram a mão, eu. E aí cedo de manhã, 6:30 da manhã, o pai bate na porta, acorda os filhos: levante-se, acordem, vamos juntos, vamos arrumar nossa casa. E aí ele escuta dos seus filhos: ai pai, estou com dor, estou com sono, estou cego, não consigo ver nada. Mas veja, Abraão, é cedo de manhã. E o que isso tem a ver? Será que Isaac era um adolescente problemático que Abraão não via a hora de sacrificá-lo? Nada disso. A única motivação de Abraão é que Deus falou com ele mais uma vez e disse: está na hora de você ir ao Monte Moriá e entregar o seu filho para mim. Obediência adiada é igual a desobediência imediata. Quando Deus nos chama a fazer alguma coisa, Ele quer agora. E aqueles que confiam em Deus são aqueles que o obedecem imediatamente. Deus não fica contando até 10, como nós fazemos erroneamente com os nossos filhos. Deus não diz assim: Fábio, vá até aquela pessoa e se reconcilie com ela. Vamos lá, eu estou contando. 1, 2, 3. Não. Pessoas que confiam em Deus respondem com obediência imediata. Quem confia em Deus o obedece completamente. Versículo 16, um versículo que nós não lemos, diz assim: e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, o seu único filho,
Deus olha para Abraão e diz: você não me negou sequer o seu único filho. No altar você ofereceu tudo. A obediência que devemos a Deus é uma obediência completa. Quando nós cedemos à vontade de Deus, Ele se revela a nós. Nós vemos isso em João 14, 21. Palavras do Senhor Jesus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Obediência parcial é desobediência completa. Se Deus está pedindo que você lhe traga algo para o altar, traga-o agora e todo de uma vez. E todo de uma vez. Nós podemos ver a obediência de Abraão. Versículo 2. Leve seu filho, seu único filho, o filho que eu sei que você ama, e o ofereça como sacrifício em Moriá. Isso aqui não faz o menor sentido. Primeiro, Deus diz que sabe que ele ama o garoto, e agora o pede como sacrifício. Deus já tinha dito a Abraão que Isaque seria o meio pelo qual todas as promessas que ele tinha feito seriam cumpridas. Deus, nós sabemos, ele é contra o sacrifício de crianças, diferentemente dos deuses pagãos da época. Não há nada nesta ordem que pareça fazer sentido. Nós nunca demonstraremos maior fé do que quando colocamos a nossa absoluta confiança no coração de Deus. Quando não podemos ver o trajeto do percurso da sua boa mão. Mas Abraão já havia determinado muito tempo atrás confiar em Deus sempre, porque ele sabia que Deus é bom para ele. Às vezes nós olhamos para pessoas como Abraão da seguinte maneira: se eu fosse Abraão, eu também iria confiar em Deus. Eu também faria aquilo. Deus aparece para ele e conversa com ele face a face. Ele é conhecido como um amigo de Deus. Deus dá a ele esse milagre de ser pai na sua velhice. Deus dá a ele promessas incríveis, promessas maravilhosas. Certamente eu confiaria em Deus como Abraão confiou. Mas nós nos esquecemos que quando pensamos assim, nós precisamos lembrar da fome que Abraão passou, dos conflitos com seu sobrinho Ló. Nós esquecemos dos exércitos que vieram lutar contra ele. Esquecemos os anos de perplexidade quando não havia nenhum filho, nenhum herdeiro. Abraão foi um homem de fé, porque confiou no caráter de Deus. Abraão foi um homem de fé, porque ele confiou no caráter de Deus. Ele aprendeu a confiar no caráter de Deus, no meio de circunstâncias que o deixavam perplexo. Tenho certeza que algum de vocês estão passando por circunstâncias que não conseguem entender. Fé é crer que Deus será sempre aquilo que Ele diz que é. Fé é crer que Deus será sempre aquilo que Ele diz que é. E é o Deus que vai prover, e é o Deus que vai levar até o fim. Javé-Jireh, o Deus provedor, uma das suas características é aquele que confia em Deus. Aqueles que confiam em Deus, eles colocam tudo no altar. Quem confia em Deus,
coloca tudo no altar. Certa vez um pastor pregando uma mensagem, desafiando a sua congregação, ele vendo que a sua congregação estava cada vez mais enfraquecendo, ficando gelada, não se estimulando, não se encorajando, preocupado, ele faz uma pregação, ele desafia a igreja para que todos possam se entregar. E ninguém se levanta. Ninguém se levanta. E ele cabisbaixo, orando, suplicando a Deus para que Deus tocasse na congregação. Ele escuta um barulho diferente. E ele vê um homem deixando suas muletas e com as suas mãos chegando diante do pastor. E ele fala: Senhor, pastor, será que Deus aceita pessoas pela metade como eu? E o pastor olha para aquele homem e diz: olha, Deus aceita pessoas pela metade que se entregam por inteiro, do que pessoas inteiras que se entregam pela metade. Aqueles que confiam em Deus colocam tudo sobre o altar. Veja aquele altar comigo. Veja este homem idoso com a mão trêmula segurando uma faca acima do corpo amarrado do seu filho. Não há dúvida que Abraão ali já visualizava o tórax do seu filho ensanguentado. Para ele, em sua mente, esse ato já havia acontecido. Ele estava absolutamente disposto a entregar até o seu único filho e por ele não ter retido nada para si. O que lhe era precioso é que ele viu a provisão de Javé-Jireh, do Deus provedor. Quando Abraão ele entregou Isaque, Abraão estava entregando tudo. Isaque era o objeto do seu maior desejo humano. Seus sonhos, esperanças, realizações estavam concentradas naquele rapaz. Mas no altar, ele não reteve para si nada do que Deus lhe pedia. Deus chama você a esse mesmo altar nesta noite. Pode ser que as coisas que Ele pede para você, que você coloque no altar, sejam diferentes. Talvez você coloque seus planos, seus projetos, seus sonhos sobre o altar. Pode ser que no altar os relacionamentos ou um relacionamento bem específico precisa ser colocado no altar. Outros precisam colocar seus receios, seus medos, seus temores. Porque se você não entregar a Deus esses receios, esses temores, os seus planos, os seus sonhos, eles se tornarão ídolos e eles irão controlar você. E os ídolos eles matam, os ídolos eles destroem. O apóstolo Pedro, em sua primeira carta, capítulo 5, versículo 7, ele nos ordena lançarmos toda a nossa ansiedade no Senhor, porque o Senhor, Ele tem cuidado de nós. Alguns de vocês terão que colocar no altar a aceitação de algo que Deus trouxe e tem trazido à sua vida, mas que tem sido desafiante para você colocar no altar. No livro Refúgio Secreto, que conta a história da família Ten Boom, uma família holandesa, uma família cristã, que eles cuidaram dos refugiados, dos judeus, quando estavam sendo perseguidos pelos nazistas. A casa deles se transformou num refúgio, chamado Refúgio Secreto, essa biografia. E a família foi presa, o pai morreu, elas foram presas, foram para um campo de concentração. E elas foram humilhadas pelos nazistas, passaram por diversas situações, sofreram, e elas foram colocadas no local onde uma das irmãs, a Corey, diz para Betsy, fala, olha, pulgas, carrapatos,
piolhos. Olha onde nós estamos. E Betsy ainda conseguiu levar a sua Bíblia, estava lá e ela estava meditando em 1 Tessalonicenses, onde diz, em tudo dai graças. E ela disse para sua irmã, Corey, devemos dar graças a Deus por todas as coisas, até pelas pulgas, carrapatos e piolhos. Para ela, isso tinha que ser colocado no altar. Para alguns, a condição financeira, a capacidade ou a incapacidade de pagar suas contas tem que ser colocada no altar hoje. Pode ser que Deus esteja falando ao seu coração, indicando uma coisa que você precisa colocar no altar. Que ao invés de reter para si, você precisa entregar para Deus. E dizer a Deus, eu vou confiar este problema em tuas mãos. Vou crer que tu és bom, mesmo por meio das difíceis circunstâncias em que estou passando. E aqui há algo maravilhoso que precisamos observar. Vejam qual o lugar ao qual Deus faz Abraão levar Isaque. Porque Deus não falou para Abraão apenas, sacrifica Isaque. Porque eles tiveram que viajar 3 dias. Porque Isaque precisava ser colocado num altar. Todo esse processo de sacrifício, de morte, precisava ser realizado dessa maneira. Porque não apenas leve seu filho para o quintal e mate-o, sacrifique-o ali. Por que num altar? Porque o altar é o local de adoração. O altar é um local de adoração. O holocausto era diferente das outras ofertas. O holocausto era uma oferta de adoração, uma oferta de louvor. Abraão foi chamado, foi motivado, impelido a adorar a Deus com a oferta do seu filho. E nós somos chamados também a adorar a Deus da mesma maneira nesta noite. Vir, se achegar à presença de Deus com aquilo que luta, que reluta, que é difícil de nós entregarmos, de oferecermos a Deus. E oferecer a Ele agora como uma oferta de adoração e de louvor. Quinto, Javé Jireh se revela também como aquele que provê de maneiras inesperadas. Provisão inesperada Deus realizou no alto daquele monte. Hebreus 11, 17 e 18 diz assim: pela fé ofereceu Abraão Isaque quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. Abraão creu que Deus poderia e de fato iria ressuscitar Isaque dentre os mortos. Nós não sabemos onde ele encontrou essa informação. Não tinha existido ainda um Lázaro que voltara dentre os mortos. E até onde sabemos, ninguém tinha voltado dos mortos até então. Mas Abraão creu. E foi assim que Deus escolheu providenciar para Abraão ali. E assim, quando Abraão já tinha entregado o seu filho no altar e estava com a faca erguida para matá-lo, o anjo do Senhor segurou seu braço. Deus mostrou a ele um carneiro que estava com os chifres presos no arbusto. Ele viu aquele carneiro, porque já havia oferecido o seu filho. Deus age de maneiras impressionantes, de maneiras maravilhosas para fazer provisão para nós.
certamente vocês estão lembrando de alguma maneira maravilhosa, inesperada, que Deus já proveu na sua vida. Eu fui seminarista, estudei no Palavra da Vida, tempo integral, dependia dos recursos da minha família, da igreja, para pagar o meu curso e ali residir e estudar. E no meu 3º ano de seminário, perdi diversos mantenedores, minha família teve um problema financeiro e eu me vi impossibilitado de continuar o curso ali. No final do semestre, despedi da minha turma, dos meus amigos, do meu grupão, disse a situação para eles e na última semana eu fui até o lago, fiz a minha caminhada e sentei ali num dos bancos e orei e falei: Senhor, gostaria muito de continuar estudando aqui, não tenho recursos para isso, até agora não consegui levantar nenhum mantenedor, então eu te agradeço por esses 3 anos de curso e, Senhor, abra meus olhos, me traz iluminação daquilo que eu devo fazer a partir daqui. Eu lembro que começou a chover, né? Imagina, né? Ser triste, ainda chove. Comecei a subir a parte ali para o seminário, para o núcleo estudantil. E ali o meu orientador, o Paulo França, falecido Paulo França, parou o carro e falou: entra, Fábio, eu tenho uma notícia muito boa para te dar. Eu falei: diga. Ele falou: olha, já são 5 anos que tem um grupo nos Estados Unidos, lá em Chicago, que eles querem nos ajudar e sempre tem alguns empecilhos, mas nós acabamos de receber a notícia que esse recurso vai chegar. E o seu nome já foi aprovado ali no conselho do seminário, você vai receber. Essa quantidade ajuda você? E essa quantidade, ela cobria o valor do meu pai, da minha família, ainda sobrava para poder ajudar outra pessoa. Deus proveu de uma maneira inesperada. Eu falei a história de Carrie e Betsy Timbum. Elas colocaram as pulgas, os piolhos, os carrapatos no altar. Elas ofereceram a Deus em louvor em meio às coisas horríveis pelas quais elas tinham passado e haviam passado. Mas elas tiveram a alegria de descobrir pouco tempo depois que a única cabana que os soldados nazistas não entravam para abusar das mulheres era onde tinham pulgas, piolhos e carrapatos. Nós não sabemos como Deus vai prover em meio às nossas circunstâncias. Não percam a oportunidade de hoje, de agora, de ver a provisão de Deus, retendo dele alguma coisa. Não sei como Deus vai mostrar a sua fidelidade a você. Como Ele vai prover de uma maneira definitiva. Mas sei que Ele pode surpreender você. Mas você precisa vir ao altar e entregar o seu Isaque a Ele. Ele vai prover de maneira definitiva, porque Ele é Javé Jireh. Ele é o Deus provedor. Termino com uma frase de Timothy Keller. Texto, aliás, um parágrafo do livro Deuses Falsos. Ele fala: Deus viu o sacrifício de Abraão e disse: agora sei que você teme a Deus porque não me negou seu filho, seu único filho. Mas muito mais podemos nós olhar para o sacrifício dele na cruz e dizer: agora sabemos que nos ama, porque não nos negaste o teu filho, teu único filho. Quando a magnitude do que ele fez é percebida por nós, finalmente se torna possível repousar no coração nele em vez de qualquer outra coisa. É possível entregarmos os pesos dos nossos corações ao Senhor,
porque ele não reteve o seu filho na cruz do Calvário. Ele, o nosso Deus, já deu a maior das provisões. Ele nos deu o seu filho, Jesus, para ser o sacrifício que recebeu todo o peso da nossa culpa, para nos aproximar de Deus como nosso Pai amado. Você precisa entregar nessa noite um Isaac? Entregue agora, neste momento. Vamos orar.